E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vozes verbais. Então, uma revisãozinha de vozes verbais para esse assunto ficar bem forte aí na nossa cabeça. Por quê, pessoal? Ele é base para quando a gente for fazer os próximos conteúdos. Então, vamos lá. Conhecimento acerca dos termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Também já aprendeu, né, dentro do predicado, a necessariamente um verbo. E que pode ou não ter complemento. O que é isso de pode ou não ter complemento? Pode ser que ele seja um verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. E se ele for um verbo intransitivo, ele não tem complemento mesmo. Então, verbos intransitivos, como o verbo dormir, por exemplo, né, não apresenta complemento. Por quê? Estou indo dormir. Pronto. Não preciso complementar essa informação. Já os verbos transitivos, que dependem disso para ter sentido, né, podem ter como complemento um objeto direto. Então, o verbo transitivo ele precisa de um complemento e ele pode ser um objeto direto. Por que um objeto direto? Porque ele vai estar ligado a ele sem preposição. E um objeto indireto, quando o objeto está ligado ao meu verbo sem preposição. Então, a pesquisa procede, ponto. Veja que a minha frase termina aqui, ó. A pesquisa procede, ponto. Verbo intransitivo, porque ele não precisa de um complemento. Aqui termina a parte do meu verbo. Agora veja, João pesquisou os costumes indígenas. Verbo transitivo direto, pois apresentam um objeto direto. Então, verbo transitivo direto e verbo objeto direto, eles vão andar de mão dada sempre. João gostou do resultado da pesquisa. Veja que o verbo gostar, ele demanda a utilização da preposição, que é o do. E você já sabe agora que do é a fusão da preposição de mais o artigo o. Um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo porque ele precisa de preposição. E indireto, verbo transitivo porque ele precisa de complemento. E e objeto indireto porque ele precisa de conjunção. Então, se o meu verbo é transitivo indireto, o meu objeto vai ser indireto. João gostou do resultado da pesquisa. Aqui, ó, do é preposição, transitivo direto. João disponibilizou o artigo aos alunos. Aí é o que a gente vai chamar de verbo bitransitivo, ou seja, ele tem dupla transitividade, ele precisa de dois complementos, um verbo transitivo e um intransitivo. Observando os exemplos, gente, é possível afirmar que a ordem que os elementos estão dispostos na frase, né, é a mesma, independentemente do tipo de verbo. Para os intransitivos, nós vamos ter sempre a ordem sujeito, verbo, né, é a mesma ordem, só não vai ter o objeto, porque ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. E para os transitivos, sujeito, verbo, objeto, SVO, sempre. E como esta é a ordem mais comum da língua portuguesa, dizemos que se trata da ordem direta da frase. É possível notar que a ordem que os elementos estão dispostos na frase é a mesma, independente do tipo de verbo. Ó, verbo, sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Sempre vai ser essa ordem. Então, para os intransitivos, vai ser somente o sujeito e verbo, porque ele não precisa de mais. Então, a disposição dos elementos na frase por realização da ação. Lá foi João em todos. João em todas as frases fez a ação. Os elementos aparecem primeiro seguindo a própria ação, que é expressa por meio do verbo. Nesse caso, o verbo está exprimindo uma ação, mas nem todo verbo indica uma ação. Por último, vem o elemento que recebe a ação, que é o objeto. Desse modo, os papéis dos elementos desempenhados na frase determinam sua posição. Então, o começo e o final da frase. Sujeito, verbo, objeto. O objeto vai ser o meu complemento. O estudo desses papéis diz respeito à semântica e não à sintaxe. Por isso, usaremos a partir de agora o nome sujeito-agente e o objeto vai ser o meu paciente. Sujeito-agente e paciente para o objeto. Não, novamente, os exemplos mencionados. Então, olha lá. João é o agente, ele realizou a ação.
Pesquisou é a ação realizada por João. E os costumes indígenas é o paciente. Por que ele é o paciente? Porque ele é a ação que foi realizada por João. Belezinha? Já na voz passiva, a gente vai ter uma inversão da nossa frase. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal, né, do ser que a realiza. Esse outro, né, é denominado agente da passiva. Então, olha lá. Voz passiva analítica. Nós vamos ter alguns tipos de voz passiva. Então, a gente vai ver agora a voz passiva analítica. A voz passiva vai ser formada pelo verbo ser mais o particípio. Também não gostei de ser resumido em um estereótipo. Ser resumido, esse ser do verbo ser, resumido o verbo no particípio. A voz passiva sintética vai ser o verbo mais a partícula passivadora se. Então, o segundo caminho é encontrar pessoas que se pareçam, partícula passivadora se, verbo na terceira pessoa, com você, que sejam parecidas. A voz passiva sintética é caracterizada por um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que precisa de complemento, porém, esse complemento não precisa de preposição, mas o pronome se, que é o pronome apassivador. Nesse caso, a concordância do verbo é feita com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. A voz reflexiva, o sujeito realiza e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, a ação verbal, o que era para ser sua identidade própria, se transforma justamente no contrário. O que era para ser sua identidade própria, se transforma no contrário. Então, a identidade, né, algo que era para ser, vira outra. Então, sofre e realiza a ação ao mesmo tempo. E a voz de reciprocidade. A voz reflexiva se faz justamente ao verbo, um pronome reflexivo. A voz reflexiva pode indicar reciprocidade, isso é, uma ação mútua, quando eles fazem a ação ao mesmo tempo. As moças cumprimentaram-se. Vejam, elas se cumprimentaram ao mesmo tempo. Então, só para a gente conseguir dar uma marcadinha, transpondo para a voz passiva a oração "O faro dos cães guiava os caçadores", obtém-se a forma verbal, eram guiados. Por quê? Porque quando a gente passa para a voz passiva, vejam, o faro dos cães, que é o meu sujeito, aqui o meu sujeito agente, ele passa a ser o meu agente da passiva. Então, como é que ficaria essa frase? O faro dos cães guiava os caçadores. Os caçadores eram guiados pelos faros dos cães. Lembrando que ali a gente precisa de uma preposição. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é: qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, tudo pode comprovar-se, qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso, pode comprovar-se tudo isso, qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. Então, né, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, pode comprovar tudo isso. Aqui, né, é a forma ativa dessa mesma frase. Por quê? Porque aqui ela está na forma passiva. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Vejam, ser e o verbo no particípio. Aqui nós temos a mesma coisa. Acerca das orações que seguem, perceba que todas elas se encontram na voz ativa. Dessa forma, ative o seu conhecimento e vamos ver como é que elas ficam. Então, olha lá. O garoto leu o livro. O livro foi lido pelo garoto. Veja, é só eu fazer a substituição. O garoto veio para o final, o livro veio pelo começo e eu tenho que usar os dois verbos. Um no particípio e um no verbo ser e o verbo no particípio. A professora ministrou a disciplina de língua portuguesa. A disciplina de língua portuguesa foi ministrada pela professora. Viram aqui, Essa aqui tá bem facinho, A disciplina de língua portuguesa veio para o começo, foi ministrada
pela professora. A professora é a agente da passiva. Perdão. Venderam muitos livros na mostra cultural. Olha aqui, ó. Muitos livros, veio para cá, foram vendidos na mostra cultural. A mesma coisa nós vamos ter nessa frase. O dia da exposição foi marcado, certo? Ó, marcou o dia da exposição. Então, o dia da exposição foi marcado. Termina aqui, ó. Aqui o ado. Verbos terminados em ado, ido, ito, particípio. Um trabalho espetacular de pesquisa será desenvolvido por ela. Então, ela desenvolverá um trabalho espetacular de pesquisa. Vejam, gente, é bem simples, é só a gente fazer aqui a inversão. E em breve eles irão demolir a casa, em breve a casa será demolida por eles. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!